Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo nesse canal maravilhoso, mais um vídeo falando de seleção brasileira, acho que deu pra perceber. Primeiro deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a avançar nessa brincadeira desse YouTube. E vamos lá, coisas que o Brasil precisa urgentemente mudar antes do jogo contra o Haiti, um jogo que vai ser muito importante, um jogo que o Brasil precisa principalmente ter saldo de gol. Foi perguntado até pro Danilo, né? O Fred Caldeira fez uma boa pergunta, ele deu uma excelente resposta, que é soberba pensar em saldo de gols contra o Haiti? E o Danilo falou, precisamos melhorar muita coisa, precisamos ajustar muita coisa, então não adianta chegar lá pensando em fazer um monte, precisa chegar pensando em não tomar, fazer um jogo correto e ganhar o jogo principalmente. Então vamos lá, pensando no adversário e pensando em como o Brasil vem jogando nos últimos jogos. Eu vou ligar o meu ar-condicionado, porque tá um calor, meu amigo, eu tô de blusa também, né, um imbecil. Mas enfim, vamos lá. Mudanças que tem que ser feitas, cara, eu vou ser muito sincero, tá? Eu vou falar o que eu acho que tem que ser feito e não o que eu imagino, tá? Rapaz, que porrada. Tá tendo, inclusive tá passando na minha TV aqui um bom Costa do Marfim e Equador. Enfim, eu vou falar as mudanças que eu faria, que eu acho que tem que ser feitas e nós, quer dizer, que eu acho que tem que ser feitas e não que eu acho que vão ser feitas, tá? Eu não acho que o Ancelotti vai mudar 3, 4 nomes. Eu acho que ele vai mudar um ou dois no máximo e é isso, tá? Primeiro eu queria falar um negócio que eu já falei no último vídeo, mas eu quero repetir porque vai fazer sentido com as mudanças. Posicionamento médio dos jogadores do Brasil no último jogo. Foi esse, tá? Pelos números eu não sei se vai saber exatamente, mas é Alisson, Ibanez, Marquinhos, Magalhães 3, Douglas Santos 16, aí Casemiro, Guimarães e Paquetá o meio de campo ali, 7 o Vini, 25 Igor Thiago, 11 Rafinha. Muita coisa se explica do jogo ruim do Brasil e aí eu peguei esse posicionamento médio. Passei pra prancheta pra gente conseguir entender um pouco melhor por que o Brasil deu tão errado em alguns aspectos do jogo e principalmente no primeiro tempo, ofensivamente e defensivamente por consequência, tá? O Brasil deu errado defensivamente por consequência dos erros ofensivos. Vamos lá. Ibanez muito alto. O Ibanez, esse é o posicionamento médio do Ibanez, por quê? Porque em vários momentos ele teve que atacar como um lateral ofensivo, um lateral que pisa no ataque, e ele não tá lá para isso. Acho que o Ancelotti colocou ele, tipo assim, o Ancelotti escalou o Brasil contra o Egito. Repetiu a escalação sem Wesley. Só que você sem Wesley, você não tem um outro lateral, você tem o Ibanez, que é zagueiro. Você não pode pedir pro Ibanez emular o que o Wesley fez contra o Egito. O Wesley contra o Egito, jogo de ponta. Eu não sei se eu tenho a escalação aqui do jogo contra o Egito. Acredito que não. Mas o Brasil jogou com o Wesley como ponta. O Wesley estava jogando pisando lá no ataque. Na mesma linha, se a gente coloca uma linha de altura do campo ali entre Vini, Igor, Thiago, Rafinha, na direita era o Wesley ali. Só que o que acontecia? O Paquetá, se eu olhar pra cima que eu tô vendo o jogo, irmão, desculpa, Copa do Mundo. Mas eu vou seguir o raciocínio aqui. O Paquetá, vindo da direita pro meio, ele libera o corredor pro Wesley. Sem o Wesley e jogando com o Ibanez teve que, em alguns momentos, ocupar um setor do campo que não é dele. O que acabou acontecendo? Esse buraco em vermelho que tá mostrando aí, eu vou até dar uma ajustadinha melhor aqui, pra conseguir ver tudo até o final do campo. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Vixe, acho que eu vou fazer... Não, tá certo. Aqui. Tá entendendo? O espaço de campo que sobra pro Brasil atacar e o Brasil simplesmente não utiliza porque não tem alguém nessa função. Então, para explicar as mudanças, a gente parte desse princípio aqui. Que o Brasil tomou bola nas costas do Ibanez em muitos momentos, Ibanez errou muito bote, perdeu muito timing de jogadas, porque ele precisava fazer coisas que ele não consegue fazer. Ele recebia passe do Marquinhos aqui, o que ele fazia? Andava para frente com a bola, basicamente por uma obrigação, né? Você tem campo para jogar, você é lateral, você tem que andar com a bola, mas ele andava sem ter opção de passe, porque o Guimarães e o Paquetá nesse momento do jogo ainda estava pela direita, né? Enquanto o Ibanez jogava. Mas você tinha um Paquetá ali, basicamente onde está o Guimarães. Então você tem um cara só por dentro, para um time do Marrocos jogando com 3 meio-campistas, pelo menos por um momento ali. Mais o lateral esquerdo à frente dele, mais um ponta pela esquerda ali voltando, que era o Eucanus. Então, assim, ele andava para frente, se via sem opção, vez ou outra. Nossa, bola na trave do Equador, Jesus, quase gol. Muito poucas vezes, pouquíssimas vezes, ele tentava esse passe de fora para dentro, tentando achar um Rafinha, tentando achar um Igor Thiago, tentando achar alguém, próprio Bruno Guimarães, um Paquetá. Mas na maioria das vezes ele era obrigado, bate no gol, filho. Valeu. Na maioria das vezes ele era obrigado a andar para frente,
parar, olhar, não tinha ninguém, voltar, tocar pro Marquinhos. E muitas vezes ele errava, porque quando ele virava para trás, o Eucanuso estava voltando na marcação dele. Então, cara, ele era presa. Não é que ele era presa fácil. Ele era uma presa ridiculamente fácil. Porque ele é um zagueiro fora de posição, conduzindo a bola em progressão. E sem opção de passe. É assim, desculpa. E a gente falou recentemente aqui de gatilho de pressão, etc. Falei no Shorts, falei aqui. É o maior gatilho de pressão possível. É um cara fora de posição, andando com a bola pra frente, sem opção de passe. E sem característica ofensiva de drible, de velocidade. Cara, sabe quando você tá jogando bobinho e tem um amigo ruim? Tem 4 bons na roda e um ruim. Quando toca a bola nele, você vai igual maluco pra marcar. É isso, cara. O Ibanez com a bola no pé. E não que ele seja ruim. Porque ele tecnicamente não vai mal. Ele acertou bons passes, ele por dentro conseguia. Mas ele tava numa barca furada e vazia, né? Porque não tinha ninguém em volta dele pra ajudar ele a fugir da barca. Mas enfim, algumas das mudanças que eu faria, tá? Olhando esse 11 inicial aqui. A primeira é a saída do Ibanez. Falei que ele não é ruim, mas tô tirando ele. Por quê? Danilo entrou por ali. O Brasil foi melhor ofensivamente, porque ele dá mais saída de bola. A saída de bola do Danilo é muito boa. Tem gente que não consegue reconhecer qualidade nenhuma no Danilo, porque tá de saco cheio, e eu entendo. Mas o Danilo tem uma saída de bola excelente. Então, o que eu faria, é trazer o Danilo para a lateral direita e deixar o Douglas Santos, subir um pouquinho mais, avançar um pouco mais para a segunda linha e ter uma saída 3 com o Danilo pela direita, porque o Danilo colabora demais na saída de bola. Inclusive, é um dos pontos que ele falou que virou zagueiro por causa disso, né? Acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo. Ele virou zagueiro porque ele queria ter o poder de olhar para onde o time joga e de analisar o jogo olhando de trás e etc. Ele é um cara de um entendimento tático muito alto. Enfim, outra mudança que eu faria, tá? Casemiro sai, Fabinho entra. Tá muito simples. O jogo do Casemiro ontem foi muito ruim. Com bola, mal, tecnicamente. Sem bola, mal, taticamente. Sem se posicionar bem. Em vários momentos, com dificuldade de recompor. Tem um lance dele que é assim, cara. Ele perde uma bola na intermediária do adversário. Ele volta trotando de uma maneira assim, cara. Tipo assim, se arrastando. No primeiro tempo ainda. Que é assim, cara. E aí o Fabinho entra. O Fabinho entrando, e aí a gente tem que falar do jogo do Fabinho, que é muito bom. Ele fez 3 faltas de nível assim, bom, de alto contato físico e não tomou cartão amarelo. Ele chega ao pau quando precisa. Esse é o principal ponto para mim. Quando alguém recebe a bola, o Fabinho chega junto. E o Casemiro antes era esse cara de fazer isso, não é mais. Não consegue mais ser. Não tem como mais. Ele é um cara muito mais posicionado e que antecipa passe vez ou outra por leitura de jogo e etc. E que dá o tom de como o Brasil joga e tem bola longa boa, tem bons passes às vezes, mas ontem nem isso. E para mim o principal, falta pro Casemiro intensidade e combatividade no meio de campo, é jogo de Copa do Mundo. E o Fabinho entregou isso. O Fabinho foi muito bem no segundo tempo. Para mim, começa a primeira mudança é Danilo na direita e Fabinho na volância, tá? Depois eu vou mostrar aqui o campo completo com as mudanças. Mais uma que eu faria, tá? Essa aqui é a principal. Rafinha fora do time. O Rafinha não funcionou em posição nenhuma. O Rafinha jogou primeiro como meia que cai pela esquerda para jogar junto com o Vini. Não deu certo. Eu gosto deles associando, mas ontem isso não aconteceu. Depois, jogou pela direita, com o Paquetá vindo por dentro. O time melhora com isso, porque tem alguém ocupando o setor de campo que a gente falou, que não tem ninguém. Então, quando ele sai daí onde ele tá e vai para perto da linha lateral, ele faz o jogo acontecer por ali. Não ele faz necessariamente, mas o jogo acontece melhor, porque o time tá equilibrado em campo. O time deixa de ficar torto para a esquerda e arruma. Mas ainda assim, ele com bola não foi bem. E depois ele vai de falso 9 ali, quando o Cunha entra no lugar do Igor Thiago. O Igor Thiago sai dali, o Rafinha ocupa aquela posição de falso 9, né? O Cunha fica como um meia, flutuando entre as linhas, e faz um bom jogo o Matheus Cunha, mas ainda assim, muito deslocado. Acho que. Não sei se é porque ele tem que recompor e correr atrás de lateral, ou porque o time já não vinha bem. Mas ainda assim, o Cunha deu um gol pro Brasil, porque o passe que ele dá pro Vinícius no gol que o Rafinha perde é um passe fenomenal, que rasga o campo inteiro e deixa o Vini em condições excelentes de só tocar para trás e o Rafinha finaliza. Um peteleco pro gol. Mas assim, o Matheus Cunha entrou muito bem, tá muito intenso, correndo muito. Então, o Cunha flutuando entre linhas, o Vini na esquerda, o Luiz Henrique na direita. O Rafinha entrou como um camisa 9 praticamente e teve uma bola para finalizar de camisa 9, que ele se movimenta bem e chuta mal. E tecnicamente ele não acertou nada. Não contribuiu para o Brasil em nada, muito passe para trás e muito erro de qualquer coisa. Qualquer coisa ele errava. Nada dava certo com o Rafinha ontem. É mais um que eu tiraria porque tá mal
E ele já vem mal com a camisa da seleção há muito tempo. Tá? Muito tempo, muito tempo. Mas ele é assim, tem dois nomes. E o Luiz Henrique ontem entrou em uma condição de jogo assim que ele não conseguiu fazer muita coisa. Muito encalacrado no lado direito ali. Mas ainda assim é um cara que pede passagem há um bom tempo na seleção. E principalmente o Ryan. O Ryan tem pedido passagem há muito tempo, cara. É assim, é impactante. O quanto que o Ryan tem evoluído. E o Ryan não ter tido minutos contra o Egito me deixou assim maluco. E depois ele não entrar ontem também me incomoda. Então, eu tiraria o Rafinha do time para ter uma arma de segundo tempo nele, porque o Rafinha entrando no segundo tempo, eu acho que ele pode colaborar assim com o Brasil, e principalmente porque ele fez um jogo muito ruim ontem, tá? Outro cara que sai do time para mim um pouco óbvio até é o Igor Thiago. Cara, assim, preciso tomar água de novo, mano, minha garganta tá ruim, né? Foi mal. Bate pro gol, Plata. Eu sou muito Equador, velho. Eu sou muito Equador, tá? Calma aí, a gente vai fazer esse gol. A gente vai fazer esse gol. Bolão, pai! Puta trave de novo, velho! Que loucura! Ah, mano, é loucura. Pô, eu sou muito Sul-América, filho. Entendi. Caraca, duas bolas na trave já, mano. Equador joga a bola. Ó, de novo. E vem de novo. Bate, paizão. Finaliza! Ah, tá. Deixa eu focar. Desculpa. Copa do Mundo, México, cara. Ó, de novo. Pivôzinho, toma. Não entra, tá. Igor Thiago. Muita gente falou no pré-copa que ele seria um cara emergencial. O jogo tá dando errado. Eu largo o Igor Thiago lá dentro e mando bola pra área. E ele saiu desse cara do Bumba Meu Boi pra titular da seleção brasileira na estreia da Copa. Não sei como. Não sei como. Não sei porquê. Não sei o motivo. Mas ele tá lá. E fez um jogo péssimo. Bola do Vini na cabeça dele. Finalizou mal. Quer dizer, deixou de finalizar. O que pra mim é mais grave ainda. Não. Cara, é meter a cabeça na bola e fazer o gol. Ali ele se consagra, irmão. Se ele faz aquele gol, ele podia fazer o jogo terrível que ele fez. Se ele faz aquele gol, acabou, pô. Simples. Mas enfim. E além disso, o Igor Thiago, num jogo que o Brasil tá com dificuldades ofensivas e em muitos momentos precisando abusar dessa bola longa para tirar o time de trás e para ter um desafogo lá na frente. Ele que era para ser esse cara de encorpar, de brigar com o zagueiro no alto, de incomodar, de ganhar a bola pra gente e fazer o time sair de trás. Ele também não conseguiu fazer isso. Então ele não fez pivô, não desceu para ajudar a construção e não finalizou quando precisava. Então desculpa, cara, ele não fez nada que ele precisava fazer. Tudo que engloba o Igor Thiago fazer em campo, onde ele não conseguiu fazer. Ainda acho que ele pode ser importante em segundo tempo, em momentos de pressão, etc. Mas para ser esse cara da emergência do novizão bolado que você bota lá dentro da área. Pra mim não existe o jogo que ele fez ontem. Muito mal. Muito mal. Pra entrada desse rapaz aqui, né? Que eu já falei aqui em 2 vídeos seguidos e vou falar pelo terceiro porque eu não canso de falar dele. É uma loucura. É uma loucura. O Henrique não ter entrado ontem, pra mim é uma coisa criminosa, pra mim é uma atrocidade. Tem que se investigar o que tá acontecendo com ele, porque quem não coloca ele para jogar, se ele é perna, se ele agride pessoas, se ele xinga, se ele ofende, eu não sei o que ele faz dentro do hotel, sei lá, irmão, ele tá a recepcionista do hotel dá bom dia e ele manda ela pro inferno, se eu não sei o que acontece, cara, se ele acorda o Ancelotti dando murro nele, invadindo o quarto, eu não sei o que ele faz para não ter minutos. Quer dizer, para ter poucos minutos e ontem para não ter tido minuto algum. Pra mim é uma loucura, é um fenômeno, tem que ser titular da seleção brasileira, tá? Pra mim é prioridade máxima. O Hendrick, acho que. Meu Deus do céu, mano. Acho que pra mim um caminho muito simples. Desde que ele fez os 2 gols nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, pra mim era simples. Fez os 2 gols, titular da seleção, não sai mais. Até ele fazer jogos no nível do Rafinha. Quando ele começasse a fazer jogos nível Rafinha, de lá pra cá, desde os 17 lá, quando ele fez o gol. Se até hoje ele estivesse fazendo jogos nível Rafinha, aí ele poderia ser banco. Mas desculpa, desde lá ele era pra ser titular da seleção brasileira, camisa 9. Ah, não joga no Real Madrid. Top, titular da seleção. Bota pra jogar. Se vira, não quero saber. Porque ao concurso. Nossa, parece o Camargo falando agora. Dicção do diabo. É assim, cara. Ele tem que ser o primeiro da lista sempre. De qualquer lista de convocação. A convocação tem que partir de quem é o primeiro nome? Alisson? Não, Hendrick. A lista tem 25. Porque o 26 é ele, todo mundo sabe. Ele não pode sair. Pra mim é isso. Pra mim é isso. Enfim, pô, perdoa a garganta do pai, mano. Tá difícil. Dito isso, outra mudança que eu pensei em promover seria tirar o Guimarães e colocar o Danilo, mas eu acho exagerado, tá?
Não acho que o Guimarães fez um jogo ruim, longe disso. Longe disso também não. Acho que ele fez um jogo fraco. Mas não teve grandes responsabilidades que correram em torno dele. E ele tá numa posição muito ingrata, mano. Ele tá numa posição muito ingrata que é de um time que não tem um meio de campo forte. E ele é um meio de campo de chegada, de pisar no ataque, de colaborar ofensivamente com bola. Ele não tá tendo essa liberdade porque é ele mais um no meio campo só. Esse 4-2-4 é falido. Não existe, certo? Então pra mim é isso. Tá muito claro. Que o Bruno Guimarães tá em um sistema que não favorece ele. Ele tá correndo errado. Ele tá correndo errado porque ele tem que correr mais do que deveria. Então, assim, ele tá sendo um operário, sendo que ele era para ser um dos caras que dita ritmo. E não que só corre pros outros. Entendeu? Dito isso, o meu 11 seria esse aqui, tá? Coloquei dois nomes em algumas posições, eu vou explicar. Danilo na direita, como eu falei, para mim tomou a vaga do Ibães. Marquinhos Magalhães e Douglas Santos mantém. Fabinho, para mim, tomou a vaga do Casemiro. Fez um jogo muito melhor. Acho que o Haiti vai ser até complicado se o Haiti. Ah, beleza, minha defesa. Ih, pegou na mão, hein, paizão. Acho que o Haiti pode ser enganoso, talvez, se o Brasil der uma porrada muito estrondosa. Se o Brasil fizer 6-7 no Haiti, acho difícil que isso aconteça. Tá? Acho difícil que isso aconteça. O Haiti dificultou o jogo da Escócia. A Escócia é o Brasil, mas é um bom time a Escócia. E o Haiti dificultou bastante o jogo para eles, então eu não sei se o Brasil vai dar essa porrada toda no Haiti. E por isso eu acho correta a resposta do Danilo falando sobre o saldo de gols lá. O Brasil precisa pensar em ganhar o jogo. Mas ao mesmo tempo eu parto do princípio que o Brasil vai jogar com bola e o Brasil vai ter protagonismo do jogo. Porque, pelo amor de Deus, se o Ancelotti inventar de vamos jogar no contra-ataque contra o Haiti, mano, é arrastar a cara no asfalto, sei lá, mano, é lamber corrimão, sei lá o que nós vamos fazer. Mas eu iria de Fabinho, por mais que se o Fabinho fizer um jogo dominantaço, absurdo, não perder uma dividida, a gente talvez se iluda com isso e mantenha ele titular sem ser necessário, mas eu começaria com ele. Acho que o Ancelotti vai colocar o Casemiro até para dar mais uma chance, para ver o que acontece, por não ser um jogo de um enfrentamento tão grande, mas também pode ser enganoso por conta disso, porque o Casemiro fez amistosos razoáveis, então a gente achou que estava tudo bem, mas eu iria de Fabinho. Aí, Bruno Guimarães ou Danilo. Eu ainda mantenho o Bruno Guimarães, mas acho que o Danilo, assim, cara, Bruno Guimarães fez 45 minutos ruins no primeiro tempo, eu já chamo o Danilo. Danilo precisa de oportunidade, precisa de minutos, Danilo baiano, porque joga demais e pode ser uma peça muito crucial para essa seleção e precisa de minutos. Paquetá ou Neymar, por que eu coloquei o Neymar ali? Pode ser que ele tenha condições de jogo. E eu falei isso no último vídeo e repito. Se tiver condições de jogar 15 minutos, joga 15. Se tiver 30, joga 30. Se tiver 90, joga 90. Por quê? O Brasil vai ter a bola, é jogo para ele e principalmente ganhar minutos, ganhar ritmo, se acostumar a jogar futebol novamente, porque ele tá muito tempo sem jogar. Treina essa semana toda com a seleção, se Deus quiser ele começa a treinar na segunda-feira. Em nome de Jesus, segunda-feira tá em campo lá, treinando com os caras, tomando porrada, treinando, fazendo o que tem que fazer, enfim, para ganhar ritmo durante a semana e na sexta-feira contra o Haiti ele jogar futebol o máximo de tempo possível, sem estourar o cara, sem fazer loucura, obviamente, tá? Ele é dúvida pro jogo ainda, óbvio, mas, se possível, jogue os minutos que der, porque eu acho necessário que ele ganhe ritmo, porque ele é uma opção muito impactante para essa seleção vindo do banco ou começando o jogo. O Neymar é um gênio, certo? Se não tiver Neymar, eu vou com o Lucas Paquetá, porque é o único jogador dessa seleção que tem características de criação de camisa 10, diferentemente de outros jogadores que o Ancelotti convocou, e por isso eu falei também que eu teria convocado o Matheus Pereira do Cruzeiro desde o início da convocação, desde os 26, porque precisa de um cara dessa característica em alguns jogos, mas enfim, não tá convocado, já passou um mês da convocação também, não vou encher o saco. Na direita, entre Rayan e Luiz Henrique. Eu, na minha preferência por característica de jogador, talvez eu tendesse pro lado do Luiz Henrique, mas o Rayan é uma força da natureza, é muito forte, muito físico. E pela recomposição defensiva, não sei se o Rayan pode fazer isso tão intensamente, por exemplo, como o Rafinha ou o Matheus Cunha, mas ele tem caixa para aguentar correr para trás em alguns momentos e sustentar. Contra o Haiti, isso talvez nem seja tão necessário assim. O Brasil não deve se postar em duas linhas de quatro por muito tempo. Mas ele pode ser esse cara recompor pela direita, assim como o Luiz Henrique é quando entra. Então qualquer um dos dois já me serve, tá? Tirou o Rafinha, irmão. Já me serve qualquer um dos dois, mas eu iria de Rayan, possivelmente. Tô muito, mano, 50-50 demais. Na esquerda, Vini. E de 9 o Hendrick, que também não tem. Cara, como diria Gol do Raio e Renan Bragança e Lucas Tilt, Vitor Zezé e El Barba, não tem muito o que inventar, não. Inventar é coisa de maluco. Não tem muito o que inventar. É Hendrick. Simples. Já expliquei muita coisa até. Mas do que eu deveria. E no gol é o Alisson, né? Porque, enfim, muito se falou de falha do Alisson, inclusive. O que ele tava fazendo ali naquela hora? Eu não sei, Jesus. O que ele tava fazendo ali, velho? Mas, enfim.
Mano, ali era transferir responsabilidade, dar passo pra trás, e ver o cara vindo dar passo pra trás, deixa o cara entrar na área e ter que finalizar, mano, e sai. Mas enfim, não sou goleiro também, vi um monte de goleiro falando mal daquele lance, então eu tendo a concordar. Mas enfim, é isso, 20 minutos de vídeo, já falei pra caramba, deve ser o vídeo mais longo da história desse canal. Mas é isso, se você gostou, like, se inscreve, por favor, vai ajudar muita gente. Deus abençoe e tamo junto! O Hexa vem, eu tenho fé.